Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Juntos, fortalecemos nossa relação com Deus e com o próximo. É bíblico a apostasia. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: ninguém se engane, não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. Paulo diz para Timóteo: e há de ser que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Outro diz que, e tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Com o passar do tempo eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam o evangelho de repreensão, uma porta estreita, a abnegação, negar a si próprio, morrer para esse mundo e o mundo para ele. Não, eles vão querer um evangelho indolor. Eles vão querer um evangelho fácil, uma graça barata, adúltera, sinais. Nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair. Outra marca do fim: primeira, perseguição política. Segunda, escândalos envolvendo irmãos piedosos. Terceiro, infidelidade cristã. Infidelidade cristã. As alianças serão quebradas. Irmão trairá irmão. Marca do fim. Vai chegar um tempo que poucos serão de confiança. Apunhalar pelas costas. Traição. Infidelidade. Eles não serão leais aos seus pactos, não serão leais às suas alianças. Ocorrerá isso: irmão entregando outro irmão, obreiro entregando pastor, pastor entregando irmão, traindo eles, fazendo calúnias, difamações nas costas, forjando situações, forjando testemunhos, corrompendo, contaminando para trair. Vai haver, meu irmão, uma infidelidade cristã. Eles não serão fiéis nos pactos. Alianças inquebráveis outrora serão quebradas. Vai começar a haver um abalo entre a cristandade que as pessoas não suportarão. O sedutor, o assassino, o maligno, o príncipe das trevas usará todo o seu arsenal no final, toda a sua fúria, sua força, para destruir a igreja de dentro para fora. São dos sinais. E esses são sinais que ninguém se atenta, ninguém vê como apocalípticos, mas são sinais que marcariam o fim. Odiar-se uns aos outros, ainda no verso 9. Sereis odiados, tuas nações, 10. E hão de escandalizar, trair ou odiar uns aos outros. Trair uns aos outros. Não. Nesse termo de escandalizar, trai e odiar uns aos outros. Quarta marca. Acredite se quiser, Rosângela. Ódio de irmão para irmão. Onde já se viu um irmão na fé odiar o outro? Isso é impensável. Isso é impossível. O irmão em Cristo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, salvo pela graça de Deus, integrado na família dos céus, concidadão dos santos, membro do corpo de Cristo, trair o seu irmão, odiar o seu irmão, pois isso vai acontecer, isso está acontecendo. Ódio. Irmãos odiarem o outro, irmãos que juraram fidelidade, como Davi. Nós saímos juntos, Davi e Aitofel, meu conselheiro, meu amigo íntimo, agora deseja a minha morte, a minha ruína. Assim acontecer. Irmãos nutrindo ódio, não por Satanás,
não pelo mundo, não pelo pecado, mas nutrindo ódio por outros irmãos, desejando mal, a ruína, a queda. Meu Deus do céu, é um dos sinais mais horrorosos da volta de Jesus, o ódio interno dos crentes. Esses são sinais internos, escândalos, traições, ódio. Onde já se viu? Como isso poderia acontecer? Mas isso marcará. O furacão que está vindo é tão forte que poucos o suportarão. É assim que a Bíblia diz: odiar uns aos outros. Não é triste? Não é? Se a espinha dorsal da nossa fé, a espinha dorsal desse livro é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como eu sou conhecido como discípulo de Cristo? Pelos prodígios, pela pregação eloquente, os livros que eu publico, pelos dons do Espírito. Não, isso é lixo. É pelo amor com que eu tenho um para com o outro. Essa é a marca do verdadeiro discípulo, é o amor. Mas por incrível que pareça, o ódio é o que vai prevalecer em alguns corações. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Deus do céu. Sexto sintoma, outro sinal horroroso, e haver uma explosão de inafetividade. Inafetividade. A iniquidade está se multiplicando tanto. Meu irmão Leonard Ravenhill disse isso em 1990. No século XV e no século XVI foi a época da Inquisição, e o período das trevas chegou no seu ápice. Foi chamado período das trevas. Depois então, século XVI, Lutero com as 95 teses marca o período das luzes. O período das trevas foi marcado por caça às bruxas, a Inquisição. As torturas da Igreja Católica fazem o nazismo, o comunismo serem fichinha. Você tem uma ideia? Você sabe o que foi o Holocausto judeu promovido por Hitler? Você sabe o que foi a perseguição comunista, desde Lenin, Stalin e assim por diante? Você sabe as torturas? Quem já leu Torturado por Amor a Cristo do Richard Humbert sabe o que eu estou dizendo. Mas a Inquisição papal faz aquilo ser fichinha. Tudo que você sabe é 5% que o Vaticano permitiu a mídia secular ter acesso. 95% ainda está enclausurado, oculto. Donzela de Ferro, Berço de Judas, Roda do Desmembramento. Era a coisa mais comum achar que uma mulher é bruxa. Ah, não, é bruxa. Por quê? Por causa da roupa que ela está vestida. Amarram a corda com a pedra, joga no mar. É o que eles fizeram, chamado período das trevas. Leonard Ravenhill disse em 90 que nós hoje estamos chegando a períodos tão escuros que vai fazer a Idade Média, o período das trevas, ser meio-dia. Dado as abominações, porque a iniquidade tem se multiplicado. E o pior é que tem se multiplicado na igreja. O pecado está devastando a igreja, está se multiplicando. O pecado está sendo relativizado. O pecado não é mais um acidente na igreja. O pecado é a prática da igreja. Antigamente, pecar era um acidente. O crente pecava acidentalmente. Hoje, o estilo de vida de alguns crentes é o pecado. Marca por se multiplicar a iniquidade. Qual a última vez que você se arrependeu por tomar o nome de Deus em vão? Você nem sabe o que é isso.
Você está entendendo o nível? Qual a última vez? Eu brinquei com o nome de Deus ontem. Estou em profundo tristeza hoje. Mas por quê? O que você fez? Não, eu tomei o nome de Deus em vão. Eu não estou falando de sentar e assistir a imundícia que a maioria assiste, não. Eu não estou falando de falar mal, fofocar. Eu não estou falando de adultério. Isso tem sido prática comum. Você pega no século 17, 18, na época dos puritanos. Antes da ceia, era comum eles virem confessar o pecado diante da congregação. Ok? Entendeu? Teve um que foi confessar: eu não vou tomar ceia hoje não. Por quê? Porque eu fiquei 3 dias sem ler a Bíblia. Hã? Como é que é? Você não vai tomar ceia? Você adulterou? Não, você roubou alguma coisa? Não. Você espancou teu filho, deu fratura exposta? Não. Bom, então por que você não vai tomar ceia? Porque eu estou 3 dias sem ler a Bíblia. Isso é gravíssimo. Porque eu tomei o nome de Deus em vão. Não, a iniquidade virou o carro-chefe da igreja. Estilo de vida, iniquidade. Coisa mais normal, mentir no telefone. Que é isso? Quem falou que isso é pecado? Meu irmão, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Se tem uma coisa que Deus abomina, Provérbios 16:6, língua mentirosa. Aquele que diz falso testemunho, Deus abomina, odeia. Quem semeia contenda entre os irmãos, ele abomina. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª abomina a alma dele: quem semeia contenda entre irmãos, e Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Meu Deus, eu só fico esperando. Eu falo, meu Deus do céu. Aí é linha vermelha. Ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai, é um oráculo de maldição que Jesus está pronunciando. Ai, é os ais do 5º anjo das 7 trombetas. É o ai de Isaías capítulo 6. Ai daqueles, seria melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e lançar no fundo do mar. Não toca na igreja de Cristo, fecha a tua boca. Não toca no pequenino que Cristo lavou, remiu e salvou. Sofonias diz: aquele que vos tocar, toca na menina dos meus olhos. Cuidado com isso. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.